Nesse vídeo eu vou montar a terceira carteira de ações com base nos princípios, nas premissas dos grandes investidores. A de hoje vai ser com base nos princípios do Joel Greenblatt, que nesse livro aqui ele escreveu a Fórmula Mágica. Essa Fórmula Mágica ele leva em conta dois indicadores, um deles é o ROIC e o outro é o EV sobre EBIT. Mas se não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, fique tranquilo que no decorrer do vídeo eu vou explicar passo a passo o que são esses indicadores, como usá-los para fazer essa fórmula mágica do Joel Greenblatt. O Joel ele é um investidor muito renomado dos Estados Unidos, é um gestor de fundos de investimento, ele bateu o principal índice dos Estados Unidos durante mais de 20 anos, tendo um retorno aí de aproximadamente 30%. O cara é fenomenal. Inclusive ele teve um retorno melhor do que o próprio Warren Buffett. E a única diferença é que o Warren Buffett teve um retorno durante mais de 50 anos. Então o tempo com os juros compostos fez o Warren Buffett ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Hoje eu vou fazer, com base nesse livro, uma carteira com 10 ações. Vou acrescentar alguns filtros para a gente não pegar a empresa que está endividada demais, pegar a empresa que está no prejuízo. Vou pegar só a empresa que esteja no lucro, pelo menos no lucro atual. E essa é a terceira carteira que eu estou fazendo. A primeira foi com base no Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett. Essa carteira de ações aqui é com foco no Value Invest, que é o princípio que você compra uma ação com um preço menor do que ela realmente vale. A segunda que eu fiz foi uma carteira de ações com foco em dividendos, de acordo com o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. O Décio Bazin é o único escritor que o bilionário Luiz Barsi Filho, aqui do Brasil, é o único livro que ele indica esse Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Então essa é a terceira carteira da série. Então vamos lá, vou falar um pouco quem é o Joel Greenblatt, vou mostrar qual foi a rentabilidade dele nos últimos anos e vou mostrar o passo a passo como fazer essa carteira de ações com a fórmula mágica do Joel. Então, se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também eu penso em fazer uma próxima carteira, mas vai ser daqui uma semana, 2 semanas. Então vamos lá fazer essa carteira da fórmula mágica do Joel Greenblatt. Pessoal, então vamos lá montar essa carteira de ações. Vou dar só uns recados bem rápido aqui. Essa é a terceira carteira de ações com base nos grandes investidores que eu estou fazendo. A primeira foi, como eu já falei, baseada no Benjamin Graham. A segunda foi baseada no investidor jornalista Décio Bazin. E a terceira é essa que é do Joel Greenblatt, a Fórmula Mágica. A minha ideia é fazer 4 carteiras de ações. Essas 3 primeiras, todas elas, o preço importa. Todas elas têm o Value Invest, que é comprar a ação com um preço mais barato do que ela realmente vale. A quarta carteira de ações, eu estou pensando em fazer ela baseada somente em indicadores, tanto indicadores em relação à governança, novo mercado, nível de porcentagem de free float, nível de porcentagem de tag along, alguns indicadores de governança mesmo, colocar empresas que têm lucro constante, que têm ROI constantes, com margem líquidas altas, mas sem levar em conta o preço. Essa carteira, como todas as outras, ela tem uma rotatividade de 30 dias. Então, essa carteira que eu vou fazer hoje, do Joel, ela vai começar a valer segunda-feira. Hoje é dia 26 de julho, então ela vai começar a valer dia 27 de julho. E a cotação das ações que eu vou usar hoje é a cotação de sexta-feira, do fechamento do mercado, igual todas as carteiras que eu faço. Então a ideia é toda segunda-feira ter uma carteira atualizada. A primeira segunda-feira do mês, por exemplo, eu coloco a carteira do Benjamin Graham. A segunda segunda-feira do mês eu coloco essa carteira que eu vou fazer sem olhar o preço. Na terceira segunda-feira do mês eu atualizo a carteira do
desce o barzinho com foco em dividendos. E na quarta segunda-feira do mês eu atualizo essa carteira do Joel Greenblatt. Todas as carteiras elas vão ter uma atualização de acordo com os mesmos indicadores de 30 em 30 dias aproximadamente. Então a ideia é essa. Caso vocês tenham alguma sugestão aí, pode mandar. Então vamos lá começar a falar um pouco sobre quem é, que ele não morreu, o Joel Greenblatt. Essa fera aqui dos investimentos. O cara é top, conseguiu bater o próprio Warren Buffett. Então vamos lá, galera, vamos lá. Quem é o Joel Greenblatt? Ele é referência mundial no Value Invest. O Value Invest nada mais é do que investimento em valor. Uma frase famosa do Benjamin Graham é: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então no Value Invest o investidor, ela tenta comprar uma boa empresa, uma boa ação a preços baixos, descontados em relação ao valor intrínseco, ao preço que realmente a empresa vale. Então ele é uma referência mundial no Value Invest. Ele é gestor do Gotham Fund, que é um fundo de investimento sediado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é professor também universitário da Columbia Business School e autor de vários best-sellers, inclusive esse aqui é um deles, sobre investimentos. E ele, uma coisa que chama bastante atenção aqui, é que os resultados dele foram melhor do que o próprio Warren Buffett. Ah, mas por que então que ele não é mais rico do que o Warren Buffett? É que o Warren Buffett teve um resultado de 20% ao ano, uma média, em um tempo que é mais de 50 anos. Então, quando a gente começa a investir, depois de um certo tempo, a curva dos juros compostos ela é exponencial. Então, quanto mais tempo, mais rico a pessoa fica. E o Warren Buffett teve um retorno de 20%, que é um retorno incrível, por mais de 50 anos. Então, por isso que o Joel não é mais rico do que o Warren Buffett. O retorno dele foi aproximadamente 30% ao ano no período de 88 a 2004. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos que o retorno está diferente, 23%, mas era períodos diferentes. Nesse período aqui, de 1988 a 2004, ele teve um retorno aproximadamente de 30%. Aqui, ó, o retorno dele aqui, o retorno do Joel aqui, esse retorno aqui é acima do SP500. Então, em um período de aproximadamente 20 anos, aí, o Joel teve um retorno muito melhor do que o Warren Buffett, mas o Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Tem outros investidores bem famosos aqui, ó, o Soros, o Peter Lynch. Peter Lynch é fenomenal também. Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett na Berkshire Hathaway. Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett. Então esse gráfico ele é bem interessante. Vamos agora pular para o próximo slide. Esse aqui é uma tabela que tem a comparação da fórmula mágica do Joel com o principal índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, o SP500, que é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nas bolsas de valores dos Estados Unidos tem aproximadamente 5 mil ações, mas o grosso mesmo do capital está aqui, ó, aproximadamente 85 a 90% do valor de mercado ele está aqui nessas 500 ações. Então, ó, 10 mil reais aplicados de acordo com a fórmula mágica do Joel Greenblatt, após, aqui eu acho que dá 21 anos, deu 1.089.000 dólares. 10 mil reais aplicados no SP500 deu ao final desses 21 anos aqui, 74 mil reais. Então, uma rentabilidade muito superior ao principal índice dos Estados Unidos. Então, essa fórmula dele, ela tem algumas limitações que eu vou mostrar nos próximos slides, mas ela é um bom filtro para analisar. Pelo menos aquelas ações têm que passar nesses filtros da fórmula para a gente, pelo menos, analisar essas ações. Então, esse aqui foi um estudo que foi feito aqui no Brasil, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eles montaram uma carteira de ações aqui com 10 ações e montaram uma carteira com 5 ações, de acordo com essa fórmula mágica. Eu vou mostrar
como que uma ação fica mais bem classificada para outra. Então isso eu vou mostrar tudo, pode ficar tranquilo, eu vou mostrar o passo a passo, além de eu te dar a planilha atualizada. Se você quiser, né, é só mandar um e-mail para mim lá que eu compartilho em tempo real. A mesma planilha também do Benjamin Graham da carteira de dividendos, eu compartilho. Eu vou te ensinar a fazer uma carteira de ações baseada nesses pré-requisitos. Então aqui, esse estudo aqui foi de Getúlio Vargas, o roxinho aqui é o índice Bovespa, o pontilhado aqui é uma carteira com 5 ações, seguindo a fórmula, e o pontinho vermelho é uma carteira com 10 ações, seguindo a fórmula. Ao longo aqui de 2003 até 2014, olha a rentabilidade, saiu de 1 aqui e foi para 2.500, 2.400 aqui mais ou menos, aqui foi para uns 1.600 mais ou menos, e Bovespa foi para menos de 500. Então essa fórmula, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela bateu o mercado. Quando eu falo mercado, no Brasil o mercado é o principal índice, que é o índice Ibovespa. Nos Estados Unidos o mercado é o índice SP500, é o índice Dow Jones, é o índice da Nasdaq. Então lá tem mais índices. Aqui no Brasil é o Ibovespa. Quando eu falar mercado, aqui no Brasil é o índice Ibovespa. Então, os dois indicadores mágicos do Joel. O primeiro dele é o ROIC, que significa o retorno sobre o capital investido. Então esse aqui é um indicador de qualidade. Em relação a esse indicador aqui, quanto maior o indicador, melhor. Então nós vamos classificar aqui levando em conta, porque quanto maior, melhor. O outro indicador que a gente vai usar é o EV sobre o EBIT. O EV é o valor de firma aqui no Brasil, chama Enterprise Value, que é o valor de mercado, e o valor de mercado é o número de ações que tem no mercado vezes a cotação e mais a dívida líquida. Esse aqui é quanto menor, melhor. Por que quanto menor, melhor? Esse aqui é o valor de firma, que é o Enterprise Value. Esse aqui, EBIT, isso aqui é um lucro operacional. Não se prenda muito a esses termos, não. O EBIT é o lucro operacional. Esse EV aqui tem a ver, esse EV, o Enterprise Value, tem a ver com o valor de mercado, e o valor de mercado está ligado ao preço da cotação no momento, vezes o número de ações que a empresa tem na Bolsa de Valores. Então, quanto maior esse preço aqui, maior vai ser esse múltiplo, o EV sobre o EBITDA. Ou seja, então quanto menor o preço da empresa, da ação, melhor. Lembrando que o Joel, o Benjamin Graham e o Décio Bazin, todos esses três usam, para escolher suas ações, eles usam o preço. Então, nesses três investidores, o preço importa e muito. E a próxima carteira que eu quero montar com indicadores que não tenham relação com o preço. É uma carteira que nós vamos olhar apenas os indicadores operacionais da empresa, lucros, margens de lucro, ROI, ROIC. Então eu não vou levar em conta o preço. Então aqui, quanto maior o preço, menor. Aliás, quanto maior o preço, maior. E EBITDA aqui é o lucro operacional. Quanto maior o lucro, menor o indicador. Então, quanto maior o preço, maior o indicador, e quanto maior o lucro, menor o indicador. Nesse aqui, quanto menor, melhor. Ele é um indicador de preço. Então, vamos lá para o próximo slide. Esse é o EBIT. EBIT é o lucro antes dos juros e dos impostos. Risquei aqui. O EBIT, a empresa, ela tem o lucro. Só que esse lucro, até chegar no lucro líquido, ele é descontado dos juros de empréstimos, dos impostos que o governo coloca, e também tem o EBITDA que entra aí a amortização também de algumas finanças, entra também a depreciação do patrimônio, mas os principais indicadores são o ROIC e o EV/EBITDA. Como que a gente vai montar essa fórmula? Primeira coisa, a gente vai fazer um ranking de acordo com o ROIC.
Então, quanto maior o ROIC, melhor. Como eu falei, quanto maior o ROIC, melhor. Então, a gente vai classificar primeiro todas as ações de acordo com o ROIC. Quanto maior, melhor. A gente vai dar as notas. E depois a gente vai fazer outro ranking com o EV/EBIT. Nesse aqui, como eu falei, quanto menor, melhor. E aí a gente vai somar esses dois rankings aqui. E aí a soma de um com o outro, a gente vai chegar a um valor final. E a ação que mais tiver em cima, a gente vai levar em conta que mais tiver menos não. A ação que tiver um número menor, a gente vai fazer a conta aqui por crescente. A ação que no final da soma tiver um número menor, vai ser a ação mais bem classificada. Não se atenha muito aqui não. Quando eu estiver fazendo na prática, você vai entender com bem mais clareza. Mas aí, essa fórmula, ela tem algumas limitações que a gente pode pegar, usando só esses indicadores aqui, a gente pode pegar a empresa muito endividada, empresa com prejuízo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar empresas apenas que tenham preço por lucro positivo. Se tem preço por lucro positivo, o lucro da empresa tem que estar positivo, porque o preço não tem como estar negativo. Então, a empresa ela tem que estar no lucro nesse ano em questão. Então, o PL dela tem que ser positivo. Outro filtro que eu vou usar aqui é o volume de mercado diário maior do que 50 mil. Por quê? Porque às vezes a gente compra uma empresa boa, uma empresa que tem os indicadores bons, só que na hora de vender a gente não consegue porque não tem liquidez. Você vai lá no box de cotação e não consegue vender porque não tem liquidez. Aqui o ideal mesmo era usar acima de 100, mas eu vou usar acima de 50 mil. O que esse 50 mil significa? De negociação, de compra e venda diária, a média tem que ser acima de 50 mil. E agora aqui eu vou falar algumas limitações de uma carteira baseada nessa fórmula. Alguns efeitos recorrentes pode alterar muito o ROIC da empresa. O que é um efeito recorrente? É uma multa, é um imposto devido que não foi pago no ano anterior, é um processo, é uma venda de uma fábrica, um dinheiro que entrou que não vem da parte operacional da empresa. Então esse efeito recorrente ele pode alterar esse ROIC, por isso que é bom analisar depois empresa por empresa. Ele pode pegar empresas endividadas, a gente pode aqui até usar alguns filtros, lucro bruto dividido por EBIT tem que ser menor que 3. Tem alguns filtros que a gente pode usar em relação à dívida. Aqui eu não vou usar, mas a gente, se fazer na sua casa isso, você pode usar. É não possuir empresas bancárias. Por quê? Porque a empresa bancária não tem o ROIC e aí fica difícil da gente fazer com a empresa bancária. Como é que a gente pode fazer essa forma adaptada para a empresa bancária? Empresa de finanças. A gente pode substituir o ROIC pelo ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. E pode substituir o EV/EBIT pelo PL. Depois eu vou montar uma carteira aqui só com empresas bancárias, na área de empresas financeiras, na verdade, não é empresas bancárias, empresas da área de finanças. Então essas são as limitações dessa carteira e agora a gente vai montar essa carteira na prática. Pessoal, então vamos lá fazer a planilha das ações na prática aqui. Os indicadores que a gente vai usar. O site que eu usei, esse aqui, o Fundamentos, é um site 100% gratuito. Então dá para você fazer essa tabela em sua casa. Preço por lucro. Vamos colocar que tem que ser positivo, né? Para não ser uma empresa que está no prejuízo. Então vamos colocar aqui o mínimo de 0. E a liquidez das ações colocar no mínimo 50 mil. Por que essa liquidez é importante? Porque qual é o risco de a gente comprar uma ação e depois não conseguir vender porque não tem liquidez, não tem compra e venda no mercado? Então o ideal aqui era pôr até 80, 100 mil, mas vamos deixar 50 mil. E agora eu vou buscar. Aí aqui apareceu todas as ações que tinha a liquidez média maior de 50 mil. E apareceu também todas as ações que estão no momento com lucro, não estão no prejuízo. Porque aqui o preço, o PL está positivo. Então o que eu faço? Eu copio. Vou no Excel, abro uma planilha no Excel e colo.
Vamos colar aqui, texto Unicode, acho que fica melhor. Aqui, texto Unicode. Vou excluir aqui de uma vez já. Tem uns indicadores aqui que dá pra gente analisar a dívida da empresa, igual eu tinha falado. Eu não vou excluir ele, eu vou deixar ele aqui. É esse aqui, ó. Dívida bruta por patrimônio. Então, esse aqui o ideal é que seja menor do que 3, né? A gente pode colocar esse menor do que 3. E quais os indicadores que eu realmente quero? Os que eu realmente quero é o EV/EBIT, né? Vou até colocar aqui um destaque nele. O EV/EBIT e esse aqui, quanto menor, melhor. E o outro é o ROIC. Né? O resto eu vou excluir. Cotação, depois dessa cotação aqui eu vou fazer no Google Drive, que vai ficar uma cotação automatizada. Então esse aqui eu vou excluir tudo. Eu excluo, né? Vou excluir isso aqui também. Dá pra gente colocar muito mais filtros aqui também. O ROI. Se a gente fosse fazer com banco, a gente ia usar o ROI, né? Vou deixar esse indicador aqui de dívida. Vou excluir esse aqui também. Vou deixar esse indicador de dívida aqui só para a gente ver as empresas que a gente vai escolher. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui de um modo que a empresa mais bem classificada, tanto no ROIC, ela tem um número menor, seja crescente, ou seja, do menor para o maior, e a empresa do EV/EBIT também, a empresa melhor classificada, tenha sempre o número menor. Vou fazer na prática aqui que vocês vão entender. Então esse aqui vai ser o ranking do... Esse aqui vai ser o ranking do ROIC. Vamos pôr aqui, ROIC. Vamos colocar aqui de... Vamos pôr aqui de azul, ROIC. E esse aqui vai ser o ranking do EV/EBIT. EV/EBIT. Vamos pôr aqui de... Vamos pôr outra cor. Vamos pôr verde. Verde. Beleza. E esse ranking aqui é o ranking final, que vai ser a somatória. E essa somatória, quanto menor, melhor. Então vamos lá. E aqui a gente vai colocar... Bora pôr os filtros aqui. Só clicar aqui, ó, filtro. Ok. E agora a gente vai... Vamos deixar organizadinho aqui. Beleza. E aí, isso, já fizemos uma tabela aqui bonitinha, né? Então a gente vai colocar agora aqui quanto o EV/EBIT, quanto menor, melhor. Então quanto mais bem colocado, menor o número que a gente vai colocar ele. Então aqui vamos pôr 1, 2. A gente vai pôr 1, 2, seleciona as duas células e arrasta para baixo, até dar o final. Ok. Esse é o EV/EBIT. Quanto menor, né, melhor. E agora o ROIC. Como que funciona o ROIC? O ROIC é o contrário. Quanto maior, melhor. Que o ROIC é o retorno. Ok. Então o ROIC, o maior é esse aqui. Então a gente põe o 1 aqui. 2. Mesma coisa. A gente agora vai arrastar. Beleza. Isso. E aí o que a gente faz aqui agora? A gente vai somar o ROIC mais o EV/EBIT. 5. E a gente vai fazer isso aqui com toda a tabela. Isso. E aí como é que a gente vai organizar essa tabela? Como vai ser o ranking? Aqui não é o menor. Aqui não é o menor, melhor. Ó, é o menor EBIT. E aqui está o ROIC é o maior, que está em primeiro, né? E aqui o EBIT é sempre o menor. Então eu fiz essa classificação aqui de acordo com a soma aqui, vai ser o menor número vai ser a ação mais bem ranqueada. Então vamos colocar aqui do menor para o maior, ok. Então as primeiras ações foram essas: Porto Seguro, Wiz, Smile, Safra, Vale, Safra, Leve, Gepa, Equatorial, Marfrig, Alupar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 9, 10. Então aqui tem 10. Porém, Sanepar 4 está sendo repetida. Sanepar 3 também, porque já tem Sanepar 11 mais bem ranqueada. Então a gente vai excluir a 3 e a 4. Vamos pegar todas aqui. Vamos tirar aqui e fazer esse ranking aqui. Então vamos tirar. Já tem aqui, então vamos tirar Sanepar 4, Sanepar 3, Alupar. Então vamos pôr aqui Vale. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essas foram as top 10. Vou ver só se tem alguma repetida aqui. Vale, Leve, Guepa, Equatorial, Marfrig, Alupar. Não, são essas. Como essa fórmula é toda calculada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem como a gente fazer interferência. Por exemplo, numa carteira eu não colocaria Smiles porque a governança é péssima, a governança é uma bosta. Então eu não colocaria. Mas, pelo menos a dívida dessas empresas aqui estão de boa, estão tranquila. Só a Marfrig aqui que está com uma dívida altíssima. Mas está na fórmula, vamos colocar aí, né? A gente estipulou uma fórmula, então a gente vai seguir estritamente a fórmula. Lembrando que não é indicação, isso aqui é apenas um estudo. Como que eu vou fazer? Eu vou lá na minha carteira e vou colar as ações, né? Colei as 10, nenhuma repetida, vou ver de novo. Porto Seguro, Ruiz, Smiles, Sanepar, Vale, Metal Leve, Guepa Equatorial, Marfrig e Alupar. E quando a carteira já está aqui no Google Drive, dá para eu colocar a fórmula do preço aqui, Google Finance. Eu coloco entre parênteses o ticket dela, ponto e vírgula, entre aspas, digito price. Esse preço aqui, pessoal, é o último preço, então foi o preço de fechamento de sexta-feira, né? Aqui, mesma coisa. Esse é o preço que a gente, por exemplo, que a gente teria comprado, né? É o preço inicial. O preço final vai ser o mesmo, só que esse preço final aqui, ele vai mudar, porque ele vai ser atualizado a todo momento. Esse preço inicial aqui, eu não vou deixar a fórmula, eu vou congelar ele. Quer ver? Vou mostrar aqui na prática. Vou tirar isso aqui. Aqui. O preço inicial, a partir do momento que o pregão da bolsa vai andando, esse preço aqui, com essa fórmula, Google Finance, Price, vai mudando. Então o que eu vou fazer? Esse preço inicial aqui, eu vou congelar ele, então vai ser somente valores. Agora não tem mais fórmula, né? O preço final, que é o preço da cotação, que vai ser mudado a todo momento. Rentabilidade. Como é que eu faço? A rentabilidade ela é calculada com valor final, dividido por valor inicial, menos 1, porque esse 1 é o 100%. Né? Opa, deu erro aqui. O parênteses. Aqui, 0. Por que 0? Porque a bolsa não abriu ainda. Vai abrir segunda-feira, 10 horas da manhã. Né? Ok, ótimo. E aqui é a média da rentabilidade. Então, essa é a carteira, né, do Joel Greenblatt. Vamos ver se essa carteira vai bater o mercado aqui. Joel Greenblatt. Começou em julho. Vai começar a valer dia 29 de 27 de julho, amanhã, segunda-feira. E depois de 30 dias, sempre na segunda-feira, no sábado ou no domingo, ela vai ser atualizada para poder começar a valer na segunda-feira novamente. Então essas foram as 10 ações. E dá para a gente brincar também, dá para a gente colocar aqui só empresa que tenha, vamos colocar aqui, só empresa que tenha dívida menor do que 3. Vamos excluir essas aqui, Vamos colocar aqui só empresa com dívida equilibrada. Qual que seria? Aqui, qual que seria as empresas? Sanepar, Vale, Leve, Marfrig não ia entrar. Vamos tirar aqui Marfrig aqui. A gente colocar o EV/EBIT, o ROIC, empresa com dívida equilibrada, Sanepar, Vale, Metal Leve, Guepa, elétrica também, Tegma, Enalta, que é uma de petróleo. Iria entrar outras. Então dá para a gente colocar alguns filtros.
Vou mostrar aqui agora para vocês a carteira de Graham. Essa aqui é a nossa carteira de Graham, né? A gente já está na segunda carteira. Ó, o primeiro mês ela rendeu 9,63% e o Ibovespa rendeu 5,88% no mesmo período. E aqui, essa é a atual, está rendendo 6,47%. Sempre quando chega no mês, eu fecho a carteira, ó, eu travo, não coloco mais fórmula, mas eu também coloco uma carteira paralela, que é no caso se a pessoa tivesse comprado aqui e não vendido, porque a carteira ela é atualizada todo mês, mas eu sempre coloco do lado aqui ó, uma carteirinha que chama Buy and Hold, que é como se a pessoa tivesse comprado e não tivesse vendido. Ou seja, com essa amostra aqui desses 2 meses, era melhor a pessoa ter vendido e comprado a segunda carteira, porque ela tinha rendido 9,63 e até o momento 6,47. Essa carteira vai ser atualizada sábado que vem, do que 13 se ela não tivesse vendido. Então nessa carteira de Graham tem um dilema, girar ou não girar a carteira. Eu tenho uma dessa que eu giro todo mês, mas o grosso da minha carteira de ações é com foco a longo prazo, então raramente eu vendo uma ação. E essa aqui é a outra que eu falei, que é com foco em dividendos do DS Bazin, né? No primeiro mês ela deu 4,97 e no segundo mês está tendo uma rentabilidade negativa até o momento. Então essa é a nossa carteira que vai começar a valer segunda-feira. Pessoal, se esse conteúdo te ajudou, te esclareceu, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas. Se quiser ter essa tabela aqui, ó, é só me mandar o e-mail que eu compartilho e você vai ter acesso a essa tabela aqui ó, com a cotação atualizada em tempo real. Então você vai ter essa cotação atualizada. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça esse canal chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço então, e na semana que vem, no sábado ou domingo, eu vou atualizar a carteira do Benjamin Graham, que é a fórmula de Graham. Um abraço, até mais.